Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o GForte 1000 e vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar do Carioca de 2002, né? Ou simplesmente o Caixão 2002, né? Que foi apelidado, né? Enfim, a gente vai chegar nessa parte. Esse Carioca de 2002 foi um dos mais polêmicos, tá? Não que fosse polêmico no campo, mas foi meio fora de campo e teve também um pouco em campo, tá? O regulamento foi mudado, tá? É, mas acho que dá para entender um pouco, tá? Eu vou falar aqui. Eram 12 times, tá? As quatro equipes que mais pontuaram ao longo do campeonato, né? Somando Taça Guanabara e Taça Rio, se juntaram aos quatro grandes do Rio, né? O Fla-Flu, Vasco e Botafogo, e já garantidos na fase final. Não houve critério de desempate por número de vitórias. Era assim, Taça Guanabara, os 12 se enfrentavam, tá? E aí você saberia o campeão do turno, né? E a mesma coisa se aconteceria no segundo turno, porém, né, como a gente já falou, teria mais fase e tal, né, então, e mesma coisa, turno e retorno e tal, e aí, né, na soma geral teríamos dois quadrangulares ali, né, na classificação geral, somando os pontos e tal, né, e aí nos dois quadrangulares, os dois melhores avançavam, né, de cada grupo para fazer a semifinal do campeonato, e aí semifinal e final, né, e aí para se conhecer o campeão. E teve muitas polêmicas, tal, os times grandes, né? Para começar, os times grandes, os quatro grandes do Rio, é, ignoraram esse campeonato porque eles estavam mais focados no torneio Rio-São Paulo daquele ano, que estava mais enxuto não, mais grande, vamos falar assim, né? Mais interesse e tal, né? O Rio-São Paulo teve 16 times, né? 8 do Rio e 8 de São Paulo, né? Enfim, para os quatro grandes do Rio foi mais interessante, né, jogar o torneio Rio-São Paulo do que o Carioca daquele ano, né? A gente tem que falar do campeão, né, que foi o Fluminense, né? O Fluminense foi campeão em 2002, né? E o Fluminense de início não estava nem aí pro campeonato, sabe? No primeiro turno, que é a Taça Guanabara, né? O Fluminense, para você ter uma ideia, ficou em oitavo lugar, né? De 12, né? O Fluminense ficou em oitavo, né? E o Fluminense jogou a maioria dos jogos com time reserva, time C, enfim. A prioridade do Fluminense era o Rio-São Paulo, claramente, né? O mesmo ocorreu no segundo turno, né? Onde o Fluminense também foi mal, ficou em sexto lugar, né? Muito pouco, né? E na classificação geral, apesar de ter ido muito mal, o Fluminense se classificou, né? Conseguiu avançar ali, né? Na soma geral dos 8 melhores, né? E aí, na terceira fase, né? A fase de grupos, né? Que eram dois quadrangulares, aí sim o Fluminense passou a priorizar, né, o Carioca, porque o Fluminense nesse tempo já estava eliminado no Rio-São Paulo, né, e aí quando mandou seus titulares, né, era um time forte o Fluminense, né, tinha o quê? Magno Alves, tinha Roger Flores, tinha Kleber no gol, tinha, né, se não me engano o técnico do Fluminense, eu não vou lembrar quem é, eu não vou conseguir lembrar quem era, não era o Renato Portaluppi não, era um antes do Renato, mas enfim, eu não vou conseguir lembrar, gente, me desculpe, tá? Aí o Fluminense foi alocado no grupo B, né? E aí o Fluminense começou a passear no campeonato, né? Dois quadrangulares, né? Apenas um turno, né? E o Fluminense em 3 jogos ganhou os 3 jogos, né? Avançou na liderança do grupo, né? E aí na semifinal o Fluminense enfrentou o Bangu, também em jogo único. O jogo foi equilibrado, disputado, tal, e acabou 0-0, mas foi um jogo muito polêmico, né? O Bangu reclamou muito da arbitragem, né? E tentou até suspender o jogo, suspender o campeonato, enfim. E houve até as polêmicas, né? Que o Fluminense teria sido beneficiado, que não sei o que e tal, né? E houve esse negócio aí, né? Teve desfechos que vocês vão entender daqui a pouco. Enfim, apesar das polêmicas, né, o Fluminense avançou e foi para a final, agora em 2 jogos, né, contra o Americano de Campos, né, o Americano do Caixa da Água, né, americano que era forte nos bastidores, né, e tinha um time competitivo também, né, e por isso que o Carioca desse ano foi apelidado de Caixão 2002, né, porque o americano passeou no campeonato e tal, né, o próprio Caixa d'Água tentou argumentar, pô, a gente ganhou o primeiro e o segundo turnos, devíamos ser campeões, né, não deveria ter essas fases e tal, né, mas enfim. E aí nas finais não deu pro americano aprontar, né, no primeiro jogo foi 2-0 Fluminense, e no jogo de volta, né, 3-1 pro Tricolor, e o Fluminense conquistava seu 29º título. Só que esse título, gente, não foi reconhecido, tá? Por quê?
Esse título foi meio que suspenso pelo tribunal, tal, porque houve as confusões, tal, né? A polêmica do Americano, a polêmica do Bangu, o Caixão 2002, né? Etc. Rubens Lopes, né? E os Cambau A4, né? E aí houve as confusões, né? Houve boicote da televisão, né? A Rede Globo não transmitiu, né? O Carioca, nenhuma emissora quis transmitir esse campeonato, né? Até que 7 anos depois o campeonato teve seu desfecho e o TJD do Rio, enfim, declarou o Fluminense campeão de 2002, né? Ou seja, o Fluminense foi campeão naquele ano, mas teve que esperar 7 anos para ser reconhecido esse título, né? Enfim, um campeonato muito polêmico, muito maluco, né? Mas o Fluminense, né? Apesar das polêmicas, não teve culpa, né? Não teve influência nenhuma. E quando o Fluminense resolveu jogar com os títulos lá para valer, aí não teve para ninguém mesmo. E o Tricolor ganhou o título com méritos, né? Enfim, galera. Bom, vocês vão ver o vídeo do jogo do título do Fluminense, né? Que é tipo uma reportagem, acho que de 2 minutos, se não me engano. E antes da gente falar disso, a gente fala do time base do Fluminense, né? De 2002, que aliás naquele ano era o ano do centenário do Fluminense, né? E vamos falar agora do time base, né? O time base do Fluminense era Murilo no gol, aliás nem era o Kleber, né? Acho que o Kleber tá na reserva, não sei. Murilo, defesa Flávio, Regis, Maurício e Roberto Brum, né? Meio campo era Marcão, né? Fabinho, Fernando Diniz, sim, ele mesmo, que atualmente é técnico do próprio Fluminense, né? Eu estou gravando esse vídeo em 2024, tá? E Marco Brito, né? No ataque, Magno Alves e Rony, né? O técnico do Fluminense, agora sim já achei aqui, era o Robertinho, né? Tá vendo? Por isso que eu nem lembrava quem era o técnico. Agora que eu consegui achar aqui no lugar, aqui no site, Robertinho era o técnico desse Fluminense. Agora sim vocês vão ver os gols, né? Nessa reportagem rápida do jogo do título e a gente já volta. Abriu o placar. Rony passou para Magno Alves, recebeu de novo e marcou. 1-0 para o Fluminense. No começo do segundo tempo, o americano empatou a partida. Pouco depois, Flávio mandou essa bomba. Fluminense 2, americano 1. Aos 35 minutos, Fernando Diniz veio com tudo, passou para Magno Alves, que aproveitou e fez mais um para o Flu. Fim da partida, americano 1, Fluminense 3. Bom, pessoal, tá aí, né? Vocês viram os gols e tal. Agora a gente tem que falar dos grandes, né? Falando do Botafogo, né? O Botafogo, assim como os outros grandes, né? Não priorizou o Carioca, foi com o time reserva, foi mal na Taça Guanabara, o mesmo ocorreu na Taça Rio, né? Nas duas taças o Bota ficou em sexto, né? Mas na classificação geral o Botafogo avançou, né? Acho que foi meio pra... A federação quis, acho que meio que incentivar os grandes a jogar a sério o Campeonato Carioca, né? Só pode ser isso, né? Só que não adiantou nada, né? O Botafogo, quando foi com titular, não conseguiu se classificar e ficou pelo caminho. O Flamengo, né? Tinha um time forte e tal em 2002, né? Mas o Flamengo estava priorizando o Rio, São Paulo e Libertadores, né? E o Flamengo foi totalmente reserva para esse Carioca. Tanto que na Taça Guanabara foi lanterna, né? Dos 12 ali ficou em lanterna. Taça Rio, o Flamengo ficou em sétimo, melhorou um pouco, mas nada de outro mundo, né? E se classificou para a fase final, né? Os dois quadrangular. E o Flamengo também não foi bem e não conseguiu se classificar para a semifinal. E o Vasco da Gama, mesma coisa, né? Apesar de que o Vasco chegou até aí bem, né? No começo, né? O time disputou o título da Taça Guanabara com o americano, né? Imagino eu que o Eurico Miranda deve ter mandado escalar titular, né? Porque o Eurico era forte no Vasco, né? Mas enfim, mesmo que o Vasco oscilou entre titulares e reservas, o Vasco brigou pelo título da Taça Guanabara, mas não conseguiu buscar o americano. Na Taça Rio, mesma coisa. O Vasco brigou com o americano, só que novamente o americano levou a melhor. E aí na fase semifinal lá, né, de 2 quadrangulares, o Vasco jogou no grupo que ele tinha Botafogo, Americano e Bangu, e o Vasco perdeu os 3 jogos e aí foi eliminado. Quer dizer, na classificação geral o Vasco ficou em quinto. Pra você ver, né, que os times grandes não estavam nem aí pro campeonato, né? Só o Fluminense que depois, né, priorizou para valer e acabou sendo campeão. Agora vamos falar de 2 surpresas que foram Bangu e Americano, né? Como a maioria dos grandes abriu mão praticamente do campeonato, né? Tivemos surpresas, né?
vamos falar do Bangu, né? O Bangu, eu não lembro do time em si, né? Mas o Bangu, imagino que era um time esforçado e tal, né? Na Taça Guanabara, o Bangu ficou... Ai, caramba, peraí, gente. Agora sim. Na Taça Guanabara, o Bangu ficou em quinto, né? Uma campanha razoável. E na Taça Rio ficou em oitavo. Naquela classificação geral, o Bangu entrou, né? E aí, naquele quadrangular, né? O Bangu conseguiu se classificar, né? Junto com o americano. E aí, na semifinal, o Bangu enfrentou o Fluminense. E como o Fluminense, né, tinha a melhor campanha, né? Que o Bangu foi eliminado, né? E teve aquela polêmica toda de arbitragem, suspensão e etc, né? Onde tentou melar o campeonato, enfim, né? O Bangu tentou fazer isso, mas não conseguiu. O Bangu ficou em quarto, né? Em terceiro na classificação geral, né? E, enfim, agora chegamos no Americano de Campos, né? O Americano era, a gente falou no campeonato anterior, que era um time forte nos bastidores, e era um time até forte, né? Competitivamente também de time, né? O Americano, na Taça Guanabara e Taça Rio, né? Aproveitando que os grandes deixaram o campeonato de lado, ganhou os 2 turnos, né? Se fosse valer pela lógica, né? Dos regulamentos anteriores, dos anos anteriores, era pro Americano ser campeão carioca, né? Mas, né? Quiseram inventar mais nessa fase de grupos aí, de 2 grupos, né? Eu acho que a Federação Carioca quis fazer isso para incentivar os grandes, né? Talvez até com medo de ver um time pequeno campeão, não sei. E aí inventaram mais nessa fase e tal, e aí o americano seguiu melhor, né? Eliminou o Botafogo e Vasco no seu grupo. Na semifinal, o americano despachou o Friburguense, né? Só que aí na final não deu para o americano, né? Que perdeu os 2 jogos para o Fluminense e acabou vice-campeão, né? Mas você vê que o americano, né, tava sobrando nesse campeonato, quer dizer, se fosse para ler pela lógica, né, de ter ganho Taça Guanabara e Taça Rio, era pro americano ser campeão, né? Mas enfim, né, esse foi o vídeo, né, do Caixão 2002, né, dessa polêmica toda, confusões, né? E outro detalhe também, jogos adiados durante a Taça Guanabara, foi uma confusão que, meu Deus do céu, tanta confusão que o campeão de 2002 só foi conhecido 7 anos depois, né? Para vocês verem a bagunça que foi. Ufa, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like, compartilhe o vídeo, comente também. A gente vai ficando por aqui e falou!